Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estudando bastante? Como é que vão os meus curiosos e minhas curiosas? Estamos aqui para a nossa primeira aula, não é mesmo? A gente não se conversou ainda, não é mesmo? Só fizemos um videozinho de apresentação, mas agora para a gente começar a fazer as nossas aulas, não é mesmo? Nas nossas primeiras atividades estávamos conversando a respeito da importância e dos cuidados que nós precisamos ter durante a pandemia, não é mesmo? Precisamos manter o distanciamento o máximo possível, lavar as mãos com frequência, utilizar o álcool gel, utilizar a máscara corretamente, não é mesmo? Esses são os principais cuidados que eu e você precisamos ter para que a gente possa evitar de pegar a doença e também de transferir ou transmitir para os nossos queridos, não é mesmo? Vamos começar os estudos dos nossos conteúdos a partir do estudo do Sol. Você sabe o que é o Sol? Você sabe para que a gente utiliza o Sol? Será que a gente utiliza o Sol mesmo? Qual é a importância dele? Vamos estudar e vamos conhecer um pouquinho mais? Então, galera, vamos retomar um pouquinho daquilo que a gente estudou no ano passado a respeito do Sol. Vamos lembrar, o que é o Sol mesmo? O Sol é uma estrela, tá certo? Localizada no centro do sistema solar. Por que ele é considerado uma estrela? Porque ele tem a sua luz própria, não é mesmo? Então, por isso a gente chama o Sol de astro luminoso. O Sol é tão grande, tão grande, tão grande, tá certo? Que ele exerce uma força gravitacional, ou seja, ele traz vários corpos menores para orbitarem ao redor dele, ou seja, circularem ao redor dele, tá certo? E por isso ele fica no centro do nosso sistema solar. Então, é uma estrela, porque tem luz própria, tá certo? Nós também consideramos o Sol como nossa fonte primária de energia. Por que nós consideramos como fonte primária de energia? Porque há muitos e muitos anos, desde o surgimento do ser humano sobre a face da Terra, a energia do Sol é utilizada como fonte de vida, tá? Então, a vida não seria possível na face da Terra se não existisse o Sol, tá certo? Então, por isso ele é a nossa fonte primária de energia. Que energia é essa? Que chega até nós na forma de luz e de calor, tá? Essa luz e esse calor ajuda a plantinha a crescer, ajuda o nosso corpo a produzir vitamina D, ajuda os outros animais também a crescer e a se desenvolverem, não é mesmo? A energia do Sol é transferida da plantinha para o restante dos outros entes da cadeia alimentar ao longo do seu período de existência, tá? Então, não podemos esquecer esse fator aí que o Sol é nossa fonte primária de energia, né? A gente evoluiu tanto que hoje essa fonte primária de energia não é mais só luz e calor. A gente utiliza a radiação do Sol também para transformar em energia elétrica, uma energia renovável e que não produz danos à natureza, né? Sem prejuízos ao ecossistema. O que nós temos também de interessante que a gente precisa lembrar? Além do Sol como estrela, nós temos outros astros que fazem parte do céu, né? Esses astros que não produzem a sua própria luz são chamados de astros iluminados. São iluminados porque eles refletem a luz de uma estrela. No caso, são os planetas, os cometas, os asteroides e os satélites. Exemplo de satélite, a nossa Lua, tá certo? Então, os planetas são os corpos maiores e vão diminuindo à medida que vão tendo outras classificações, tá certo? Mas como é que o Sol produz toda essa energia?
tá certo? Veja bem, o Sol é composto por átomos de hidrogênio. Eu pus aqui no nosso quadro um desenho de como o átomo é visto num microscópio, tá certo? Esse modelo atômico aqui foi criado para representar o átomo, né? Então, um átomo ele tem um núcleo aqui no meio, esse vermelhinho, né? E ao redor dele também orbitam, olha só que interessante, também orbitam outras partículas menores chamadas de elétrons, tá? E no Sol existe uma grande quantidade de um átomo chamado hidrogênio. O hidrogênio é um gás, tá? E esse gás hidrogênio está em vibração. Eles estão andando para lá e para cá, se movimentando muito rapidamente, tá certo? E vez por outra, esses átomos colidem. Ou seja, eles se chocam. E ali, no momento desse choque, ocorre uma grande explosão, né? Bum! Essa grande explosão é que dá origem à luz e ao calor, que chegam até nós, tá certo? Então, mas ele também dá origem a um novo gás, tá certo? Por quê? Porque transforma esses dois átomos de hidrogênio, porque eles se fundem, eles se chocam e eles grudam um no outro e formam um átomo novo chamado hélio, tá? Então, como é que o Sol produz energia? Produz energia a partir da movimentação desses gases chamado hidrogênio, e que se chocam, né? E produzindo uma grande explosão nuclear que vai transformar esses dois átomos num átomo de hélio. Isso gera um calor tão grande, mas tão grande, que chega a 5.000 graus Celsius na parte mais externa do Sol. E na parte interna pode chegar a mais de 15.000 graus. Meu Deus, que calor, né? Quando chega a 25 a gente já tá com calor. Então calcula, são mais de 5.000 graus Celsius. Professor, como é que a gente não morre queimado se ele é um calor tão grande, tão intenso? Pois é, mas essa luz e esse calor intenso do Sol vão viajar mais de 150 milhões de quilômetros até chegar na Terra. Então, nós estamos perto, né? Mas estamos longe do Sol. A nossa distância é bastante grande. Mas ela ainda é a estrela mais próxima. Por quê? Porque as outras estrelas estão ainda mais distantes. Muito mais, né? Dá para juntar muitas e muitas e muitas vezes essa distância entre a Terra e o Sol. Então, por que a gente não queima, não morre queimado com essa temperatura toda? Porque a gente tem uma distância muito grande que a luz e o calor viajam por 150 milhões de quilômetros, não é mesmo? E a Terra ainda tem uma camada chamada de ozônio, que também reflete um pouco dessa energia, desse calor, e aí produzindo o quê? Um clima que é propício para que eu e você e todo o restante da face da Terra exista e mantenha-se vivo, tá certo? Então, do que o Sol é feito? De átomos de hidrogênio, não é mesmo? E por estarem em vibração, eles se chocam, produzem uma grande explosão atômica que vai gerar um novo átomo chamado hélio. Essa explosão gera uma temperatura de mais de 5.000 graus. No núcleo do Sol pode chegar a 15.000 graus Celsius. Ainda bem que nós estamos a mais de 150 milhões de a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, não é mesmo? Então, ela tem um tempo para dissipar o calor, né? Até chegar na Terra, não é mesmo? Então, é por isso que é possível a vida na Terra, tá? Também não podemos esquecer que ao redor do nosso planeta existe uma camada que é uma camada protetora e que também reflete um tanto dessa energia. Tá certo, gente? Nos vemos na próxima aula. Se cuidem. Beijo, belas. Abraço, feras.